Era o ano de 1941. A Europa mergulhou em um turbilhão de violência quando Hitler e a máquina de guerra nazista, cegos pela ambição, lançaram a Operação Barbarossa contra a União Soviética. Os sussurros de uma ameaça iminente ressoavam por todo o continente europeu, pressagiando um novo capítulo de horror e destruição. Nos campos de batalha, não apenas homens lutavam. Centenas de milhares de mulheres soviéticas se uniram ao Exército Vermelho para defender sua pátria. O rugido dos tanques, o estrondo das explosões e o cheiro de pólvora e sangue impregnavam o ar nos campos de batalha onde lutaram as valentes mulheres soldados soviéticas. No entanto, para aquelas capturadas pelos nazistas, o destino era cruel. As cicatrizes da guerra marcariam a vida dessas heroínas para sempre, deixando um legado de dor e sofrimento que levaria gerações para cicatrizar. Sua história, um capítulo sombrio na Segunda Guerra Mundial, é um testemunho da brutalidade da guerra, da coragem dessas mulheres e do legado que deixaram para as gerações futuras. Neste vídeo, exploramos as atrocidades que essas mulheres heróicas enfrentaram, sua luta pela sobrevivência e o legado que deixaram para as gerações futuras. Prepare-se para conhecer uma história comovente e pouco conhecida. Bem-vindos ao The Marshall Memoirs. A Ira das Valquírias. Mulheres na Guerra, transformação social na União Soviética. Quando as estepes tremeram sob as botas de aço nazistas e o céu se escureceu com as garras da águia imperial, a União Soviética foi envolvida em um turbilhão de fogo e fúria. Nesse cadinho de guerra, não apenas se forjou o destino de uma nação, mas também se reescreveu o papel da mulher na sociedade. Antes que o fragor da batalha ensurdecesse a terra, a mulher soviética encontrava-se confinada ao lar, tecendo o tapete doméstico entre o berço e o fogão. Seu mundo era de cuidados e criação, um refúgio tranquilo em meio à imensidão soviética. Mas quando a horda nazista cruzou as fronteiras, rompendo a paz com força bruta, um novo canto de guerra ressoou nas almas femininas. A invasão nazista à União Soviética em 1941 marcou um ponto de inflexão que alterou drasticamente o panorama social do país. A guerra gerou uma necessidade urgente de mão de obra em todos os setores da sociedade. Milhões de homens soviéticos foram recrutados para o exército, deixando vagas nas fábricas, nas fazendas e em outros setores essenciais da economia. O governo soviético, acuado pela invasão, lançou um chamado desesperado a seus filhos e filhas. Era um grito que transcendeu os limites de gênero, um apelo para defender a pátria com unhas e dentes. E as mulheres, com corações ardendo de patriotismo, responderam em uníssono diante da escassez de mão de obra masculina. Este chamado não foi apenas um ato de sobrevivência, mas também uma aposta para desafiar as normas sociais pré-estabelecidas e abrir novas oportunidades para as mulheres na sociedade. As mulheres soviéticas responderam ao chamado do governo com um entusiasmo e uma determinação admiráveis. Assumiram com coragem e responsabilidade papéis antes considerados exclusivos dos homens, ocupando posições na indústria, na agricultura e, pela primeira vez na história soviética, na linha de frente de batalha. A participação ativa das mulheres no combate não só significou uma contribuição crucial para a defesa do país, mas também representou um desafio às normas sociais tradicionais. As mulheres demonstraram sua capacidade, sua coragem e seu compromisso com a causa, derrubando barreiras de gênero e ganhando o respeito e o reconhecimento da sociedade. As mulheres soldados soviéticas, as valquírias da Grande Guerra Patriótica, deixaram um legado indelével na história. Sua coragem, seu sacrifício e sua contribuição para a vitória inspiraram gerações de mulheres em todo o mundo a lutar por igualdade e justiça. As heroínas de aço. O que motivou essas mulheres a deixarem suas vidas para se unirem à linha de frente? As razões que levaram as mulheres soviéticas a se unirem ao combate durante a Segunda Guerra Mundial foram diversas e complexas, refletindo as diferentes realidades e aspirações das mulheres nesse contexto histórico. Nas ruas de Leningrado sitiada, as mulheres soldados soviéticas não só lutavam na linha de frente, mas também desempenhavam papéis essenciais na vida civil. Trabalharam como engenheiras, motoristas de bondes, agricultoras e professoras, mantendo a cidade em funcionamento apesar das privações e dos bombardeios constantes.
Sua coragem e determinação não apenas inspiraram seus companheiros de armas, mas também demonstraram a capacidade das mulheres de superar os desafios mais difíceis em tempos de guerra. Um fator fundamental foi o profundo patriotismo que muitas mulheres sentiam por seu país. A invasão nazista à União Soviética em 1941 representou uma ameaça direta à sua terra natal, às suas famílias e ao seu modo de vida. Diante desse perigo iminente, muitas mulheres sentiram-se impulsionadas a pegarem armas e defender sua pátria com bravura e determinação. Para outras mulheres, a motivação principal era a proteção de suas famílias e entes queridos. A guerra havia deixado muitos lares sem homens, que tinham sido recrutados para a linha de frente. As mulheres, assumindo um papel protetor, uniam-se ao exército para garantir a sobrevivência e o bem-estar de seus filhos, pais e irmãos. Além da defesa nacional, algumas mulheres viram na guerra uma oportunidade para escapar da opressão e da desigualdade de gênero que imperavam na sociedade soviética da época. O chamado às armas significou para elas a possibilidade de romper com os papéis tradicionais atribuídos às mulheres e demonstrar sua capacidade de atuar em áreas consideradas exclusivas dos homens. Um sentimento comum entre as mulheres soldados soviéticas era o profundo senso de dever e o desejo de contribuir para a vitória de seu país. A guerra era uma causa justa, uma luta pela liberdade e pela sobrevivência, e elas estavam dispostas a colocar todo o seu esforço para alcançar o triunfo. Com grande determinação, as mulheres soldados soviéticas submeteram-se a um treinamento árduo e rigoroso, similar ao que recebiam os homens. Aprenderam a manusear armas, táticas de combate, sobrevivência no campo de batalha e primeiros socorros. Sua capacidade de aprendizado e adaptação foi notável, demonstrando uma grande força física e mental para enfrentar as duras condições da linha de frente. As mulheres soldados soviéticas não se limitaram a um único tipo de função dentro do Exército Vermelho. Sua presença estendeu-se a diversas áreas, incluindo a infantaria, a artilharia, as unidades médicas, a aviação e até mesmo as forças especiais. Sua versatilidade e capacidade de adaptação permitiram-lhes desempenhar papéis cruciais na frente oriental. Além do chamado do dever, as incríveis façanhas das mulheres soldados soviéticas. As mulheres soldados soviéticas não só combateram na linha de frente, mas também desempenharam uma ampla gama de papéis essenciais para o esforço de guerra. Como franco-atiradoras, demonstraram uma pontaria excepcional, eliminando oficiais inimigos e semeando o terror entre as tropas nazistas. As metralhadoras, com sua coragem e determinação, defenderam posições-chave e repeliram ataques inimigos. Águias do ar. As pilotas soviéticas que desafiaram o céu, pilotando aviões de combate e bombardeiros, desafiaram a dominação masculina no ar e se tornaram símbolos da resistência soviética. Um exemplo de valor nos céus foi a história de Polina Gelman, uma piloto pertencente ao 588º Regimento de Bombardeio Noturno, conhecido como as Bruxas da Noite, uma unidade aérea formada exclusivamente por mulheres e criada pela famosa aviadora soviética Marina Raskova. Seu apelido de Bruxas da Noite foi dado pelos nazistas com base na tática que essas pilotos utilizavam de desligar os motores de seus bombardeiros em pleno voo. Essa ação lhes permitia planar silenciosamente sobre as posições inimigas, sem serem detectadas pelos radares ou pelas defesas antiaéreas. Ao chegar ao objetivo, ligavam novamente os motores e lançavam suas bombas, criando um efeito de surpresa e terror entre as tropas nazistas. Em 1941, Gelman alistou-se na Força Aérea Soviética e foi designada para o Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos. Pilotando um Po-2, um biplano leve, mas eficaz, Gelman realizou mais de 800 missões de combate durante a guerra. Seu principal objetivo era bombardear posições inimigas, fábricas, aeródromos e linhas de ferrovia, principalmente durante a noite para aproveitar a escuridão e o elemento surpresa. A coragem e a precisão de Gelman em combate a tornaram uma piloto lendária. Durante a guerra, ela destruiu uma grande quantidade de alvos inimigos e recebeu numerosas condecorações, incluindo a Ordem da Bandeira Vermelha, a Ordem da Guerra Patriótica e a Estrela de Ouro.
a mais alta distinção militar soviética. Nos hospitais de campanha e no campo de batalha, onde a morte espreitava a cada esquina, as enfermeiras soviéticas, conhecidas como os anjos no inferno, eram um farol de esperança e compaixão. Com mãos firmes e corações valentes, atendiam os feridos, aliviando seu sofrimento físico e emocional. Sua dedicação era inabalável, mesmo nas condições mais precárias e perigosas. Nas zonas ocupadas pelos nazistas, as guerrilheiras soviéticas, mulheres intrépidas e decididas, operavam como uma espinha no flanco do inimigo. Sua missão era sabotar infraestruturas, coletar informações cruciais e hostilizar as tropas inimigas, contribuindo significativamente para a resistência contra a invasão nazista. Uma história interessante é a de Lyudmila Pavlichenko, conhecida como a Lady Morte pelos nazistas. Sua precisão e coragem a transformaram em uma heroína nacional e em um símbolo da resistência soviética. Segundo os registros soviéticos, Lyudmila eliminou 309 soldados inimigos confirmados, uma cifra extraordinária para qualquer franco atirador na história, e mais ainda para uma mulher naquela época. Sua precisão e engenhosidade a tornaram uma heroína nacional, apodada de Lady Morte pelos alemães, que temiam sua letal pontaria. O inimigo implacável, perspectiva alemã e ordens de extermínio. A presença de mulheres soldados no exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial representou um desafio frontal à ideologia nazista, que estava profundamente enraizada na supremacia racial e na misoginia. Para os nazistas, a mulher era uma criatura inferior, destinada à reprodução e aos cuidados do lar, incapaz de participar nas tarefas masculinas da guerra. A União Soviética, por outro lado, promovia a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres desde o início. A participação das mulheres na força de trabalho e na vida pública era vista como um pilar fundamental do socialismo. Diante da invasão nazista, o governo soviético fez um chamado às mulheres para que se unissem ao exército e defendessem sua pátria. A visão nazista da mulher baseava-se na crença de que a raça ariana era superior a todas as outras. Segundo essa ideologia, as mulheres arianas deveriam se dedicar à procriação de crianças arianas puras para fortalecer a raça. A participação das mulheres na esfera pública, e mais ainda no campo de batalha, era considerada um desvio da ordem natural e uma ameaça à pureza racial. Essa visão distorcida da mulher refletia-se nas políticas nazistas. O regime nazista implementou medidas para limitar o acesso das mulheres à educação e ao trabalho, encorajando-as a focarem no casamento e na maternidade. As mulheres judias, em particular, foram objeto de uma perseguição brutal, sendo vítimas de violência, discriminação e extermínio durante o Holocausto. A presença de mulheres no fronte de batalha soviético era uma afronta direta à visão nazista do mundo. Era um símbolo de resistência, igualdade e desafio à hierarquia de gênero imposta pelo regime. As mulheres soldados soviéticas, com sua coragem e determinação, representavam a antítese do modelo de mulher idealizado pelo nazismo. A propaganda nazista não poupou esforços para demonizar as mulheres soldados soviéticas, retratando-as como criaturas selvagens, impiedosas e desprovidas de feminilidade. Elas eram representadas como seres sem valor, incapazes de se defender ou de contribuir para a sociedade além da maternidade. Falsamente acusadas de cometer atrocidades contra os soldados alemães e de representar uma ameaça à civilização ocidental, essa narrativa desumanizada tinha como objetivo desmoralizar as tropas soviéticas, justificar a brutalidade contra as mulheres capturadas e reforçar a superioridade racial ariana proclamada pelo nazismo. O marechal de campo Walter von Reichenau, um dos comandantes mais cruéis do exército alemão, emitiu uma ordem em 1941 que exigia a execução imediata de todas as mulheres soldados soviéticas capturadas por uma questão de princípios. Essa ordem refletia a política nazista de extermínio sistemático das mulheres soviéticas, que eram consideradas indignas de viver. A ordem de Reichenau teve um impacto psicológico devastador nas mulheres soldados soviéticas capturadas. Elas viviam sob a constante ameaça de morte e a brutalidade de seus captores. O conhecimento dessa ordem exacerbava o medo e a incerteza,
tornando-as vítimas de uma ideologia que as considerava inferiores e descartáveis. Praticamente todos os homens no comando das tropas alemãs davam essas ordens secretas e ilegais. Alguns dos generais nazistas mais extremistas deram a instrução de enforcar as combatentes nas árvores para que fossem vistas e encorajar os demais recrutas a abandonar o fronte de batalha. A ordem do marechal gerou controvérsia até mesmo dentro das tropas alemãs. Alguns soldados, guiados por sua humanidade e princípios éticos, se recusaram a cumpri-la, considerando-a uma barbaridade. No entanto, outros, doutrinados pela ideologia nazista e pela disciplina militar, acataram a ordem, perpetuando a violência e a barbárie contra as mulheres soldados soviéticas. Captura e brutalidade nazista. O destino cruel que esperava as guerreiras soviéticas. As mulheres soldadas soviéticas que foram capturadas pelas forças nazistas durante a Segunda Guerra Mundial enfrentaram um destino de inimaginável crueldade e sofrimento. Em vez de serem tratadas com o respeito e a dignidade que mereciam como prisioneiras de guerra, foram enviadas aos infames campos de concentração nazistas, onde se tornaram vítimas de uma brutalidade sistemática e de condições de vida desumanas. Os campos de concentração nazistas eram lugares de horror indescritível. Projetados como instrumentos de extermínio e controle social, esses campos eram palco de atrocidades que desafiavam qualquer conceito de justiça e humanidade. As mulheres soldadas soviéticas, juntamente com milhares de prisioneiros de diferentes origens, eram obrigadas a viver em um ambiente de terror e desespero. A fome constante era uma das principais torturas infligidas aos prisioneiros. As rações de comida eram escassas e insuficientes, e muitos prisioneiros morriam de inanição. Doenças como tifo e disenteria se propagavam rapidamente devido às condições insalubres e à falta de assistência médica. O trabalho forçado era outra forma de tortura utilizada pelos nazistas. Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar longas horas em condições extenuantes, sem descanso adequado nem proteção contra os elementos. Muitos prisioneiros morriam ou ficavam incapacitados devido ao trabalho excessivo e às péssimas condições de trabalho. Apesar da brutalidade e do horror que as cercavam, as mulheres soldadas soviéticas não se renderam. Seu espírito inabalável e sua determinação de sobreviver as impulsionaram a empregar diversas estratégias de resistência e sobrevivência para manter a esperança e a dignidade em meio ao horror. Elas sabotavam o trabalho forçado, organizavam pequenas rebeliões, compartilhavam comida e remédios entre si e se apoiavam mutuamente para enfrentar a violência e o desespero. Entre as histórias inspiradoras de heroísmo e solidariedade que ocorreram entre as mulheres soldadas soviéticas nos campos de concentração, destaca-se a figura de Zoya Kosmodemianskaya, que se tornou um símbolo de resistência e sacrifício para a União Soviética. Zoya, uma jovem cheia de ideais e patriotismo, era membro do Komsomol, a organização juvenil comunista. Seu desejo de defender sua pátria a levou a se juntar a um grupo de partisãs para realizar missões de sabotagem atrás das linhas inimigas. Em novembro de 1941, Zoya e um companheiro foram enviados a uma aldeia ocupada pelos alemães para colocar explosivos e cortar as linhas de comunicação inimigas. No entanto, sua missão foi infrutífera e foram capturados por uma patrulha alemã. Submetida a brutais interrogatórios e torturas pela Gestapo, Zoya se recusou a revelar informações sobre seus companheiros ou seus planos. Apesar da dor e da pressão, Zoya manteve uma atitude desafiadora e heróica, inspirando outros prisioneiros com sua coragem e determinação. No dia 21 de novembro de 1941, Zoya foi condenada à morte por enforcamento. Apesar de sua curta vida, Zoya Kosmodemianskaya se tornou um símbolo da resistência soviética contra a invasão nazista. Em 1942, foi póstumamente condecorada como Heroína da União Soviética, a mais alta distinção militar do país. Flores murchas. O impacto psicológico da captura nas mulheres soldados soviéticas. No tumulto da Segunda Guerra Mundial, as soldadas soviéticas se ergueram como heroínas, defendendo sua pátria com valentia e determinação. Enfrentaram o inimigo com tenacidade, desafiando as expectativas de uma sociedade patriarcal
que as relegava a papéis domésticos. No entanto, o destino lhes reservava um capítulo cruel: a captura pelo inimigo. As atrocidades físicas que sofreram nos campos de concentração, onde foram vítimas de brutalidade, fome, doenças e trabalho forçado, somou-se um profundo trauma psicológico que marcou suas vidas para sempre. As cicatrizes invisíveis da guerra ficaram gravadas em suas almas, afetando sua saúde mental e sua capacidade de se reintegrar à sociedade. O trauma da captura e as experiências vividas nos campos de concentração se manifestaram de diversas maneiras nas soldadas soviéticas. O estresse pós-traumático, com seus flashbacks, pesadelos e dificuldades para dormir, tornou-se um companheiro inseparável. A ansiedade e a depressão as assombravam constantemente, afetando sua capacidade de se concentrar, desfrutar das atividades cotidianas e manter relações interpessoais. As imagens de violência, morte e destruição permaneciam gravadas em suas mentes, gerando sentimentos de culpa, medo e impotência. A sensação de ter falhado com suas companheiras e com sua pátria as atormentava, tornando-se um fardo emocional insuportável. Apesar do trauma, as soldadas soviéticas demonstraram uma grande capacidade de resiliência. Desenvolveram diversos mecanismos de enfrentamento para lidar com a situação e encontrar um caminho para a cura. A solidariedade entre companheiras, o apego à fé e a esperança de um futuro melhor foram seus principais baluartes. O apoio mútuo e o compartilhar de experiências dolorosas permitiram que encontrassem consolo e força na adversidade. As soldadas formaram laços de irmandade que as ajudaram a superar o trauma e a manter viva a esperança. Para muitas soldadas, a fé religiosa lhes proporcionou um sentido de paz e esperança em meio ao caos. A crença em um poder superior permitiu que encontrassem consolo e força nos momentos mais difíceis. A crença de que a guerra terminaria e que poderiam retornar a OS e seus lares as motivava a seguir em frente. A esperança de um futuro melhor lhes deu a força para enfrentar o presente e lutar por sua sobrevivência. Ravensbrück, flores de sangue na terra congelada. Na gélida terra da Alemanha, em meio a florestas nevadas e campos sombrios, erguia-se um símbolo de horror e opróbrio: o campo de concentração de Ravensbrück. Um lugar onde a crueldade e a barbárie reinavam sem piedade, onde a vida de milhares de mulheres murchava como flores arrancadas pela raiz. Em 1939, por ordem de Heinrich Himmler, chefe das SS, foi erguido Ravensbrück. Diferente de outros campos de concentração, este foi projetado e construído especificamente para mulheres. Seu objetivo inicial era abrigar prisioneiras políticas, judias, ciganas e lésbicas, consideradas inimigas do Reich. No entanto, com o passar do tempo, o campo tornou-se um centro de extermínio sistemático, onde as mulheres eram submetidas a condições desumanas e a todo tipo de abusos. A vida em Ravensbrück era um pesadelo constante. As prisioneiras viviam amontoadas em barracões insalubres, onde a fome, as doenças e o frio eram seus principais inimigos. Eram obrigadas a realizar trabalhos forçados extenuantes, muitas vezes em condições climáticas extremas, e eram vítimas de constantes humilhações, torturas e execuções. Os abusos sexuais eram uma prática comum em Ravensbrück. As prisioneiras eram violentadas pelos guardas, utilizadas como objetos de prazer e submetidas a experimentos médicos forçados que exploravam seus corpos. Essas atrocidades deixaram uma profunda cicatriz nas vítimas, marcando suas vidas para sempre. À frente do campo de Ravensbrück encontrava-se um grupo de mulheres impiedosas, lideradas por Dorothea Binz, comandante do campo de 1942 a 1945. Essas mulheres, conhecidas por sua crueldade e sadismo, implementaram um regime de terror que transformou a vida das prisioneiras em um inferno. Irma Grese, apelidada de A Besta de Ravensbrück, era uma jovem guarda conhecida por sua brutalidade e seu prazer em infligir dor às prisioneiras. Johanna Lange, outra guarda sádica, encarregava-se de realizar experimentos médicos desumanos nas mulheres, com fins eugênicos e bélicos. As mulheres soviéticas constituíam um grupo importante dentro das prisioneiras de Ravensbrück.
Estima-se que, entre 1941 e 1945, cerca de 120 mil mulheres soviéticas foram enviadas ao campo. Essas mulheres, capturadas durante a Segunda Guerra Mundial, foram submetidas às mesmas atrocidades que as demais prisioneiras, mas além disso enfrentaram uma discriminação adicional por sua nacionalidade e sua resistência ao regime nazista. Amanhecer entre as ruínas. A libertação dos soldados soviéticos capturados. À medida que as forças aliadas avançavam pela Europa devastada pela guerra em 1945, a libertação dos campos de concentração nazistas tornou-se uma missão de crucial importância. Ao abrir as portas desses infernos terrenos, os soldados aliados se depararam com cenas que jamais esqueceriam. Milhares de prisioneiros esqueléticos, doentes e à beira da morte, vítimas da brutalidade e da barbárie do regime nazista. Entre eles encontravam-se as soldadas soviéticas, mulheres que haviam combatido com valentia e honra, apenas para serem capturadas e submetidas a atrocidades inimagináveis. Os campos de concentração nazistas eram locais projetados para infligir o máximo de sofrimento e exterminar aqueles que o regime considerava indesejáveis. As condições de vida eram desumanas, superlotação extrema, fome constante, exposição a doenças mortais, trabalho forçado extenuante e violência física e psicológica diária. Os prisioneiros eram tratados como animais, despojados de sua dignidade e humanidade. As soldadas soviéticas que foram capturadas pelos nazistas sofreram uma dupla injustiça. Primeiro, foram enviadas ao fronte de batalha para defender sua pátria, desafiando as normas sociais da época que relegavam as mulheres a papéis domésticos. Segundo, ao serem capturadas, tornaram-se vítimas da misoginia e do ódio ideológico do regime nazista, que as via como inimigas inferiores e indignas de respeito. Apesar das atrocidades que sofreram, as soldadas soviéticas demonstraram uma extraordinária valentia e resistência. Elas se apoiavam mutuamente, compartilhavam o pouco que tinham e nunca perdiam a esperança de um amanhã melhor. Seu espírito de luta e sua recusa em sucumbir à brutalidade nazista são um testemunho de sua força e resiliência. A chegada das forças aliadas aos campos de concentração representou um raio de esperança para as soldadas soviéticas. Ao serem libertadas, puderam finalmente escapar do horror e começar o longo caminho para a recuperação física e psicológica. No entanto, as cicatrizes da guerra ficariam gravadas em suas almas para sempre. Ao retornar para casa, as soldadas soviéticas encontraram um mundo transformado pela guerra. Muitas de suas famílias haviam sido vítimas do conflito ou tinham sido relocadas durante a evacuação. A sociedade soviética, ainda chocada pelos horrores da guerra, nem sempre compreendia ou valorizava as experiências dessas mulheres, que haviam combatido com valentia e sacrifício. A guerra e o cativeiro deixaram cicatrizes indeléveis na vida das soldadas soviéticas. Muitas delas sofreram de transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade e problemas físicos como consequência das atrocidades que vivenciaram. Apesar dessas dificuldades, essas mulheres demonstraram uma grande resiliência e força para seguir em frente com suas vidas. Além do campo de batalha, o legado dos soldados soviéticos. Após o horror e a brutalidade dos campos de concentração nazistas, as soldadas soviéticas que sobreviveram retornaram a uma pátria devastada pela guerra. Sua valentia e sacrifício no campo de batalha as tinham transformado em heroínas, mas o caminho para a reintegração na sociedade civil não seria fácil. Ao voltar para casa, as soldadas soviéticas se depararam com uma realidade muito diferente daquela que tinham deixado para trás. Cidades em ruínas, escassez de recursos e um profundo trauma psicológico eram apenas alguns dos desafios que enfrentavam. Apesar de seu heroísmo, algumas dessas mulheres enfrentaram o estigma de terem sido prisioneiras de guerra. A sociedade soviética da época ainda mantinha ideias conservadoras sobre o papel da mulher, e algumas pessoas as viam como fracas ou até mesmo como colaboradoras do inimigo. Encontrar um emprego que lhes permitisse sustentar suas famílias e reconstruir suas vidas também era uma tarefa difícil. Sua experiência no campo de batalha não era valorizada no mercado de trabalho, e muitas se viram obrigadas a aceitar empregos mal remunerados.
ou que não correspondiam às suas habilidades. As sequelas psicológicas da guerra também dificultavam as relações pessoais. Muitas soldadas sofriam de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, ansiedade e depressão, o que afetava sua capacidade de formar e manter relações saudáveis. Apesar das dificuldades, muitas soldadas soviéticas também receberam o reconhecimento que mereciam por sua valentia e sacrifício. Foram condecoradas com medalhas e honrarias, e algumas até se tornaram figuras públicas e modelos para as novas gerações. As experiências das soldadas soviéticas na guerra também contribuíram para a transformação da sociedade soviética. Elas desafiaram os papéis tradicionais de gênero e promoveram a igualdade entre homens e mulheres. Sua força e resiliência inspiraram outras mulheres a lutar por seus direitos e a participar na construção de um futuro melhor para seu país. Ecos da guerra. A busca por justiça para as mulheres soldados soviéticas. No entanto, a história não termina com a libertação dos campos de concentração. A sombra do horror e da devastação da guerra ainda se estendia, deixando para trás um vazio irreparável e uma profunda sede de justiça. Era necessário dar voz a OS que haviam sido silenciados, honrar a memória dos caídos e estabelecer um precedente que dissuadisse futuros atos de barbárie. O mundo enfrentava a tarefa titânica de reconstruir o que havia sido destruído e de levar à justiça os responsáveis por essas atrocidades. Assim começou um longo e complexo processo de investigação e julgamento. Os aliados, sob a égide do Tribunal de Nuremberg, embarcaram na tarefa monumental de coletar provas, identificar os culpados e julgá-los por seus crimes. Não foi uma tarefa fácil. Muitos dos perpetradores haviam fugido ou se suicidado. As provas eram fragmentadas e dispersas. Os sobreviventes, marcados pelas cicatrizes físicas e psicológicas do trauma, enfrentavam a difícil tarefa de recordar e reviver os horrores que haviam vivido. A figura de Irma Grese, apelidada pela imprensa de Bela Fera, nos lembra a crueldade que habitava nos corações de alguns guardas dos campos de concentração nazistas. Apesar de sua juventude e beleza, Grese foi responsável por crimes atrozes, e sua condenação à morte foi um símbolo de justiça para as vítimas. No entanto, Irma Grese foi apenas uma das milhares de mulheres que trabalharam como guardas nos campos de concentração. A maioria delas nunca enfrentou a justiça, e suas histórias ficaram no esquecimento. O caso de Herta Bote, que apesar de sua brutalidade e falta de arrependimento, foi indultada e pôde viver uma vida normal, é um exemplo da impunidade que prevalece em muitos casos. Sua história nos lembra da importância de confrontar o passado e exigir justiça para as vítimas, mesmo décadas após os acontecimentos. A sociedade da Alemanha Ocidental no pós-guerra, marcada pelo patriarcado e pela necessidade de reconstrução, mostrou-se indulgente com muitas dessas mulheres. Elas foram retratadas como vítimas das circunstâncias, ignorando sua responsabilidade nos crimes cometidos. O legado das vítimas da Segunda Guerra Mundial, tanto das soldadas soviéticas quanto das mulheres que sofreram nos campos de concentração, nos obriga a lutar contra a violência, a discriminação e a impunidade. Sua memória nos lembra que a paz e a liberdade não são dádivas, mas conquistas que devemos defender dia a dia. Esperamos que esta viagem pela história tenha servido para honrar a memória dessas heroínas, para compreender a complexidade dos eventos e para renovar nosso compromisso com a justiça, a paz e a dignidade humana.